Bom, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre o seu coração, sobre sua vida, sobre o seu lar. E hoje, mais uma vez, ao estudarmos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Amém? Que bom poder estudar a palavra, meditar nela e, melhor ainda, será a gente aprendê-la, praticá-la para a glória e honra do nosso Deus. Essa é a minha oração nesse dia. Vamos orar? Querido Pai, que a graça do Senhor esteja nos auxiliando nessa tarefa, de expor a Tua palavra, e não só, ó Pai, aqueles que assim, ao ouvirem, poder ouvir, mas também poder compreender pelo Espírito do Senhor e pelo mesmo Espírito, praticá-la para a glória do Teu santo nome. Nossa oração é que o Senhor esteja recebendo nossos louvores, ações de graças, nossas intercessões, e, ó Deus, assim como Tu estás fazendo, continuar estendendo Tua mão poderosa e graciosa, cuidando de cada um de nós, pois de Ti dependemos. Nossa vida está em Tuas mãos, e em Tuas mãos ela está segura. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer isso. Agracia-nos, pois, dessa forma, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estamos estudando Isaías. Hoje vamos ver o capítulo 59 de Isaías. Eu queria, antes da gente estudar, louvar a Deus juntamente com você, relembrar alguma canção da minha época de criança, né? Mas talvez essa é a sua época de juventude, você cantou muito isso lá na igreja, adorando e louvando a Deus, compartilhando essa mensagem maravilhosa de redenção, né? Através das canções, através da pregação do Evangelho. Essa é uma música do disco Tanto Amor, Vencedores por Cristo, Quando a Glória. Vamos louvar a Deus. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz para nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que Cristo sempre vai reinar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que Cristo sempre vai reinar. Glória a Deus, né? O Rei que é Cristo sempre vai reinar. Esta é uma verdade, uma realidade que nós não podemos esquecer nunca. É uma bênção poder lembrar essa obra de Deus, o Senhor, na nossa vida. E existe uma outra canção muito linda, e vou aqui colocar a letra para não falhar, né, gente? Depois que inventaram o papel e a caneta, o homem ficou com a memória meio fraca, né? Mas depois desse negócio de internet aqui também ajuda bastante, viu? Não é papel e tinta não, mas faz a gente lembrar. Deixa eu colocar aqui, Jesus, nome dos nomes. Essa é uma canção também linda. Vale a pena a gente recordar aqui. Deixa eu pegar aqui, Jesus, nome dos nomes, tem que ser letra, né, gente? Senão eu fico sem. Aqui, ó. Muito bem. Quase isso, não é bem isso, não. Jesus, nome dos nomes, Cristo Formoso. Dá mais dica aqui pro Google, porque ele não tá sabendo procurar um negócio pra mim, não. Ai, ai.
Deixa eu ver se agora vai nos dar aqui. Letra. Mas não é possível. Toda vez que eu procuro uma coisa aqui, eu acho fácil. Hoje tá difícil. Vamos lá pelo Cifra Clube, eu acho que é mais simples. Isso é uma canção também antiga. Vale a gente relembrar aqui. Ok. Ela é assim, ó. Jesus, nome dos nomes, Cristo formoso, glorioso Senhor, Emanuel, Deus conosco, bendito Messias, Verbo da vida, Príncipe da paz e conselheiro, Deus poderoso, rocha eterna, o seu governo Ele vai sustentar e o seu reino não terminará. Amém. Não é legal isso? Poder a gente relembrar essas canções, cantar em louvores e honras ao nosso Deus. Esta é uma mensagem tremenda e mostra a obra que Deus prometeu operar e que em Cristo operou por mim e por você. Então eu queria convidar você para juntos a gente celebrar esse Deus, adorar esse Deus a cada dia, mas também, tirar o som aqui, aprender mais dessa bênção de vida, de sua palavra, e também juntos buscarmos falar, pregar, testemunhar, continuar ensinando a palavra àqueles que ainda carecem ouvir, precisam aprender ainda desta bênção de redenção. A bênção desta redenção de Deus está em Cristo Jesus. Essa passagem de Isaías 59, vamos estudar hoje, ela tem um título chamado Confissão da Maldade Nacional, mas na minha opinião a ênfase não está simplesmente nesta confissão, nesse arrependimento, nesta compreensão, mas a ênfase desse texto ela recai sobre esta obra que Deus opera, que é a redenção humana, a redenção de Israel e a redenção do homem a que Deus está chamando a uma nova vida. E você vai perceber isso juntamente comigo, principalmente ao final do capítulo. Vamos lendo e vamos explanando aqui este capítulo. Eu peço que você abra sua Bíblia, Isaías 59. Então vamos lá. Que Deus nos abençoe nesta leitura, nessa explanação. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós vimos semana passada, Isaías capítulo 58, o jejum que realmente agrada a Deus. Então a gente percebeu que uma atitude, uma vida devotada ao Senhor, ela vai passar não apenas por ações externas, por exterioridade, né? Mas algo que está realmente acontecendo dentro de nós, essa sinceridade, essa verdade que brota de dentro.
Isso é muito importante. Então, aqui, naturalmente, o pensamento ele vai ser o mesmo no sentido da nossa confissão, do nosso arrependimento. Quando nós nos achegamos a Deus, a gente vai perceber isso, a gente precisa compreender que o nosso estado, né, é um estado antes de conhecer a graça, de totalmente separado, morto de Deus, mas uma vez que Ele ilumina o nosso coração, que Ele nos chama, que Ele nos desperta para a vida, há dentro de nós uma transformação sendo ocorrida, ela está acontecendo dia a dia e ela vai se manifestar muitas vezes na nossa vida, a cada dia, principalmente quando nós reconhecemos nossa miséria e, ao mesmo tempo, reconhecemos a misericórdia e a graça de Deus operada sobre nós no que tange à doação da fé em nossas vidas. Fé, meu irmão, é isso. Fé não é simplesmente saber, não é um sentimento qualquer, não é um conhecimento, um mero conhecimento ou um mero sentimento. Fé, ela é uma atitude, um estado em que, de um lado, o homem reconhece a sua miséria, ele vê o seu pecado, ele começa a enxergar a sua miséria, o seu pecado, e ao mesmo tempo ver a graça de Deus operada, a misericórdia de Deus estendida por Cristo Jesus para remir, para tirar aquilo que o homem não poderia, não consegue tirar de si, que é esse pecado. Então, isso nos separa de Deus, esse pecado, essa miséria, essa morte, isso faz separação. E aqui o texto, naturalmente, sendo dirigido a Israel, porque todos os homens pecaram estão separados, mortos e precisam da glória de Deus. Mas uma vez regenerados, já nesse processo de santificação, de conhecer Deus, de poder adorá-lo, de poder falar do seu amor, ainda assim nós vamos ter que viver uma luta dura contra o nosso pecado, contra a nossa vontade, porque ela está pendendo ainda para o mal. Eu falei disso nessa semana, quando falando da depravação total do homem, nosso estudo bíblico de segunda-feira. E é interessante você notar isso aqui. O fato de que estamos já sendo operados pelo Espírito, pela graça de Deus, né, sendo transformados, não significa que já está pronto esse processo no sentido de que nós não precisamos lutar contra o pecado. Não, isso não. Israel precisava lutar contra o pecado, Israel precisava lutar para obedecer a Deus, obedecer a palavra, observar os preceitos de Deus, e falharam nisso. Naturalmente trouxeram esse pecado, essa culpa sobre eles, que inclusive levou-os para o cativeiro, porque era pecado sobre pecado. Não era simplesmente a quebra de um ou outro mandamento, mas várias coisas Israel estava fazendo que acabaram conduzindo, levando-os para o cativeiro. E nós que, entendendo isso hoje, precisamos aplicar a nossa vida da seguinte forma: também temos de lutar para obedecer a palavra constantemente, não dar margem à nossa vontade simplesmente, principalmente nossa carne, porque a nossa carne ela pende para a maldade, ela inclina-se totalmente para o mal. Esse problema só vai ser plenamente solucionado quanto mais a gente está já nesse processo de restauração, onde Deus está restaurando a imagem dele em nós pelo seu Espírito, por sua palavra, através da obra de Cristo Jesus, mas ela vai ser plena quando o Senhor completar a boa obra dele em nossos corações. A Bíblia diz isso, que ele está completando esta obra em nossos corações. Quando que ela é completa? Na glória de Jesus, quando o Senhor vier. Então, é um pouco dessa ideia, desse cântico, quando nós cantamos, quando a glória do Senhor for vista em toda a terra, em todo lugar, enfim, quando o Senhor der a palavra de ordem e vir o Senhor nas nuvens com toda a milícia celestial, os seus anjos, grande glória, grande poder, ele vai ser visto por todos os homens, haverá uma ressurreição de todos que partiram desde Adão até o último que tiver morrido, todos serão ressurretos e haverá um grande julgamento.
os vivos serão transformados. Nós vemos essa mensagem lá em Tessalonicenses, vemos essa mensagem em Apocalipse. Então nós, em Daniel, a gente vê isso acontecendo, né? O Senhor falou disso em Mateus 24, e nesse dia, sim, esta obra será completa, ou seja, o pecado vai ser retirado de nossas vidas, e aí sim, nós vamos estar para sempre com o Senhor, aqueles que foram por Ele assim chamados para a vida. E aqui você vai perceber isso, né? Nós vamos dar sequência à leitura, você vai ver que até o versículo 8 nós vamos ver os pecados sendo mostrados, essa iniquidade de Israel, né? Esse pecado que separa a gente de Deus. E por isso a gente precisa reconhecer essa passagem é como um espelho, né? Na verdade. Ou seja, a gente vai enxergar o nosso estado lastimável e a gente precisa se arrepender realmente dos nossos pecados e buscar o perdão divino com esse arrependimento genuíno, sincero dentro de nós. Então não adianta ir a Deus, como diz o outro, né, com óleo de peroba na cara, né, com aquele cara de pau lá que não tem arrependimento algum e simplesmente querendo o perdão divino. Imagine uma situação em que Jesus deixou bem claro isso, quando, por exemplo, ele diz, perdoai os homens as suas ofensas, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas. Eu acho interessante essa relação que Jesus está dizendo ali na oração que ele ensinou, e logo depois dando ênfase a isso, em relação ao perdão. Por quê? Porque se nós recebemos um perdão de uma dívida incalculável, por que nós, como filhos de Deus, como representantes, como embaixadores de Cristo nessa terra, vamos ser aqueles que não estão fazendo aquilo que Ele ordenou fazer e que Ele fez por nós? Por exemplo, o perdão nesse sentido. Se Ele perdoou-nos todo o nosso pecado, por que não vamos perdoar as pessoas que nos ofendem? A Bíblia nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem, porque exatamente por isso, porque nós já temos recebido de Deus o perdão de nossas ofensas, e não são poucas. Então, assim como nós somos perdoados, devemos perdoar. Assim como nós somos amados, nós devemos amar. Assim como nós recebemos de graça a mensagem da salvação, nós precisamos repassar, transmitir a mensagem dessa graça a outros. Então, dê uma olhadinha comigo aqui até o versículo 8, o que está acontecendo. Vamos lendo. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Olha aí. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, e nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Perceba que aqui Isaías vai voltar a algumas questões, né? Primeiro, quando você inicia o texto dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, isso bate com Isaías 52, quando o Senhor narra assim, ó, por que razão quando eu vim ninguém apareceu? Quando chamei ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água,
morrem de sede. Uma menção clara de que Deus, né, é o único capaz realmente de trazer sobre nós essa graça, e ali ele está prometendo o seu servo que há de cumprir toda a sua lei e assim dar esta restauração ou promover essa restauração através de sua obediência plena e do seu sacrifício vicário. E aqui então Deus dá uma lembrança disso. A mão do Senhor não está encolhida, ele dizendo mais uma vez, trazendo essa ênfase, falando que o pecado nos separa. E aí no versículo 3, quando fala desses crimes, né, ou seja, mãos contaminadas de sangue, você pode ver isso lá em Isaías, no capítulo, deixa eu ver aqui, 1. Olha que interessante. Aí a gente entende melhor o contexto, porque essas coisas estão sendo ditas a Israel, fazendo Israel lembrar, né, alguma coisa do que era a sua maldade, o seu pecado. Pelo que quando estendeis as mãos, escondendo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Capítulo 1, verso 15. Lá no verso, me parece que é 21, deixa eu ver aqui, 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Olha que expressão dura. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. E aí ele vai citando uma série de coisas. Aqui é só um exemplo desta maldade que Israel estava cometendo. E às vezes a gente olha para passagens como essa e textos como esse e a gente fica pensando como o povo era duro, né, de coração, como era tardio em realmente obedecer e ouvir a voz do Senhor. Mas, meu irmão, é preciso a gente trazer essa mensagem para os nossos dias e compreender que nós não estamos longe daquelas pessoas quanto ao trato, quanto ao nosso jeito de fazer, de pensar, de falar. Então a gente precisa mesmo compreender isso, porque o que fala a Escritura, o que traz a Escritura, é exatamente para nos dar direcionamento, para a gente poder ser moldado, para a gente poder aprender com os erros daqueles que caminharam antes de nós. A gente não trilhar o mesmo caminho de erro, mas trilhar o caminho do acerto, o caminho reto, o caminho de Deus. Então aqui é uma ilustração clara disso. No versículo 4, quando fala que eles dão à luz a iniquidade, né? Você tem uma passagem em Tiago, capítulo 1, 15. Deixa eu ler aqui para você. Olha só que interessante que Tiago fala. Tiago 1, 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, se os dedos, né, as mãos de Israel estavam cobertas de sangue, sangue inocente, estavam a cidade que deveria estar cheia de justiça, mas coberta de injustiça, de homicidas, então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eles estão sendo dominados por toda sorte de vontades que não eram a vontade divina, vontades próprias. Estavam sendo dirigidos pelos próprios corações, próprias mentes, próprios pensamentos, próprios caminhos. É interessante a gente notar que Deus também faz essa comparação, dizendo que os caminhos dele não são os caminhos de Israel, os pensamentos de Israel não são os dele, que Deus tinha sim pensamentos de paz para com eles, mas era necessário arrependimento genuíno, era necessário um retorno à verdade. A verdade é o Senhor, a fonte. Era necessário um retorno à obediência à palavra para que eles pudessem desfrutar realmente do que Deus havia prometido. E aqui, na sequência, você vai ver um detalhe interessante, logo no versículo 6, que está dizendo que o que o homem faz, se você ler o verso, você vai ver aí que as obras dos homens são de iniquidade, são obras de violência, é o que estava ali acontecendo. Isso ocorre também em nossa vida. Por melhor que a gente seja, por mais justo, por
melhor que seja a nossa biografia, ela está manchada de alguma forma. Nós que não abrimos de fato a nossa biografia, o nosso livro, não é? Todos nós, alguém já disse assim, não sei de onde que vem isso, né? Tem lá alguma parte do armário que não quer que ninguém veja, mas não adianta a gente esconder, Deus sabe o que está lá, Deus conhece nosso coração, Deus, Ele quer exatamente que a gente se arrependa de todo o mal, para que Ele, por sua graça, seu Espírito esteja ajudando a gente, né? E Ele mesmo vai estar promovendo essa limpeza desse quartinho sujo aí, desse cantinho sujo, tirando todo o pecado, tirando essa iniquidade, tirando esta opressão, essa obra imperfeita e essa tentativa humana de querer ser redimido ou de querer se salvar, como aqui está dizendo o versículo 6, é inútil. Olha só que interessante, para falar assim, as teias não prestam para as vestes, ou seja, isso lembra um fato, quando Adão caiu, ele viu a sua nudez. E o que Deus fez? Deus substituiu aquela tentativa do homem de se cobrir. O que o homem fez lá em Gênesis? Você lembra? Ele pegou folhas de figueira e fez acho que Adão foi o primeiro estilista nesse sentido, né? Ele fez lá roupa para si, mas essa roupa, primeiro, não ia durar muito tempo, né? Logo aquela roupa ia murchar, secar, rasgar. Deus entrou com uma providência melhor, como só Ele pode fazer. E assim para ilustrar a tentativa humana de se cobrir, o homem não consegue. É Deus que tem que fazer isso, e Deus fez uma promessa para realmente tirar essa vergonha de sobre nós, tirar esse pecado, esse castigo. Ele nos cobriu com a sua justiça, porque nós estávamos agora sem justiça própria, né? Contaminados, mortos, e Deus nos deu a justiça de Cristo e por Cristo. Então é muito interessante a gente ver isso, que em Gênesis 3, verso 7, verso 21, o Senhor cobriu a nudez de Adão, a sua tentativa de cobrir-se era muito ruim. E assim muitos hoje também estão lutando, estão tentando se cobrir. É interessante a gente ver isso. Muitas pessoas querem e pensam que vão ser aceitos por Deus através de suas caridades, né, suas bondades, suas boas obras. Mas aqui o texto está sendo bem claro, dizendo que os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Então, nós não poderemos jamais nos apresentar diante de Deus apenas com as boas obras, porque elas são insuficientes. A nossa suficiência, entenda isso, você que está me ouvindo, ela está em Cristo Jesus, na promessa de Deus e no que Cristo realizou, porque Cristo foi a promessa, é o Messias que foi enviado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está escrito lá em João capítulo 2, e você vai perceber isso, que Deus em Cristo vai de fato, né, cobrir a nossa nudez. Ele vai tirar o nosso pecado. Por quê? Porque ele vai aplicar a obra do seu Filho a nós. Ele vai imputar, essa é a palavra certa, né, do direito. Ele vai lançar sobre nós a justiça de Cristo. Por isso, Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vale a pena a gente relembrar essa passagem nesse momento, quando o autor está chamando a nossa atenção para o pecado de Israel. Nós podemos olhar bem no fundo dos nossos olhos e enxergar o nosso próprio pecado. Nossas mãos também estão sujas de sangue nesse sentido. Nosso coração também é tardio. Nós também somos tardios para ouvir, para obedecer. Nós somos rebeldes por natureza, corrompidos, depravados. Nós somos pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou e assim nós temos condição, por esta obra, de estar sendo moldados mais uma vez, refeitos, nossa natureza está sendo transformada, a imagem de Deus está sendo refeita dentro de nós por causa de sua obra. Então, Ele realmente deu-nos vistas para a gente enxergar, Ele deu-nos vida, Ele cobriu a nossa nudez. Isso é muito bacana.
no versículo 8, você vai ver a expressão aí do caminho da paz, né? Bem interessante, né? O caminho da paz aqui, ó. O caminho de Deus por intermédio do Salvador, que é Jesus, naturalmente, né? O caminho que Deus proporciona, que Deus concede, é o caminho novo, é o caminho da justiça. Veja bem o que diz João 14:6. Evangelho de João 14:6. Só conferindo aqui também um texto que eu falei que é João capítulo 2, que fala de Jesus como o Cordeiro de Deus. Eu quero falar para você aqui o versículo de forma específica. É o capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, né, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não capítulo 2, capítulo 1, versículo 31. E agora, versículo 29, perdão. E agora, em João 14:6, olha aqui, ó. O texto vai dizer assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o verso 8 do capítulo 59 diz: desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Mas, por quê? Porque eles não estavam dando ouvidos à palavra, à lei do Senhor. Isso nessa dispensação era assim, eles precisavam ouvir a Escritura e atender a Escritura. Mas agora não mudou nesse sentido que não precisamos mais atender a Escritura, ouvir a Escritura? Não, antes pelo contrário. Só que o Senhor fez algo maravilhoso. Ele ampliou nossa visão, ele abriu ainda mais nossos corações, nossas mentes, nossos olhos para enxergar o caminho da paz. Porque o caminho da paz não é simplesmente o caminho de uma mera obediência humana, ainda que ela fosse possível, né, plenamente. Não, o caminho da paz, agora, você está percebendo aqui, de acordo com João 14:6, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, Ele é o caminho, Ele é a nossa paz, diz Efésios capítulo 2. Então, aqui a gente tem a justiça de Cristo, como eu disse, vai ser lançada sobre nós que não temos nenhuma justiça. A Bíblia fala: nossas justiças são como trapos de imundícia, já vimos isso. Mas aqui Jesus como o caminho, a resposta, ele a vida, a verdade de Deus para nós, e a gente só pode ir ao Pai, a Deus o Pai, através do Filho, através de Jesus Cristo. Então, nós já não somos assim ignorantes a este caminho, a esta revelação, mas há muitos que ainda desconhecem o caminho da paz. E desconhecem tanto no sentido de nunca ter ouvido, nunca ter recebido essa mensagem, como também, no caso, Israel, que ouviu esta mensagem, conhecia a lei, mas estava longe da lei, estava desobediente. Então, esse tipo de atitude precisa ser evitada com todo o esforço nosso ser. A gente precisa se empenhar em ouvir o Senhor, em obedecer o Senhor, para seguir os seus passos sempre a sua direção pelo seu Santo Espírito e a boa nova do Evangelho e todo o ensino do Senhor, né? O próprio Evangelho, Cristo Jesus. E aí a gente segue, capítulo 59, versículo 9, a gente vai ver o seguinte: nós, e aqui é uma expressão interessante esse nós, porque está assim, ó, por isso está longe de nós o juízo. É interessante que Isaías ele coloca-se junto com o povo nesse aspecto. Ele também não estava longe, isento, na verdade, desta realidade. O juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança, esperamos pela luz e eis que só há trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos.
todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe de nós. Isaías, naturalmente, ele se vê assim, você vai pensar, mas como? Isso não é verdade? Isaías era um homem de Deus? Pois é, mas ele está colocando aqui essa realidade diante daquele que é a luz para as nossas vidas, diante daquele que é a resposta, diante daquele que é o santo. Veja bem em Isaías 6,5. Disse eu, depois de ver a glória, a majestade, a santidade de Deus, ai de mim, estou perdido. Por quê? Olha a expressão dele, porque o nós aqui, porque ele se inclui. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebeu aqui? Porque esse nós está aplicado no capítulo 53, verso 4 a 6, a gente percebe a mesma coisa. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Nossas, tá vendo? Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Isaías, Israel, eu, você, todos os homens, nós estamos na mesma condição. A Bíblia diz lá no Salmo 53, é uma expressão usada em Romanos 3, 10 a 12 por Paulo, né, dizendo o seguinte: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então aqui a gente percebe com clareza que de fato essa espera, né, pela justiça, pela luz, e de repente eles não conseguem, eles só vê trevas, eles só andam na escuridade ou na escuridão. Por quê? Porque sozinho o homem realmente não pode, ele não consegue, ele jamais vai conseguir se achegar a Deus. Ele jamais vai adentrar os portões celestes se não for pela obra do Senhor, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso, que todos nós andávamos assim, como vimos lá em Isaías 53, como ovelhas desgarradas, né? Preparadas para o matadouro. A gente estava ali à mercê realmente e somente do inimigo, da morte. Mas o Senhor fez cair o nosso castigo sobre Cristo, sobre o Redentor, sobre o Cordeiro dele. E por isso que eu disse que essa passagem para mim fala muito mais da redenção do que do aspecto do arrependimento de Israel. Ele começa falando do arrependimento porque, como eu já tenho dito, para mim, o arrependimento é como que uma porta ou um portão para o caminho, né? Antes é preciso passar por esta porta, o arrependimento, e Deus mesmo que me concede esse arrependimento para a vida, ele trabalha em mim. A gente viu isso lá em 2 Timóteo capítulo 2, e aí nós começamos a enxergar, a andar no caminho reto. A gente vai começar a realmente andar de uma forma diferente, não mais apalpando as paredes como cegos, porque agora a gente passou a ver, e a gente naturalmente vai ter a graça de Deus sobre nós para nos ajudar a vencer esse mal, a andar, né, dia a dia, vencendo, né, as tentações. Não estou dizendo que você jamais vai pecar. Repito isso, falei a respeito disso no nosso último estudo da classe de integração. Mas você tem hoje a bênção, a graça de Deus para vencer, para resistir sim o mal, a tentação, o pecado. Ok? Versículo 13 ainda está dizendo assim: como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o
conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Então essa é uma atitude que o texto está mostrando, uma rebeldia, e essa rebelião contra Deus é uma tragédia. Ela que realmente deixa ofuscadas a justiça e a verdade, que aqui se acham personificadas. Não é? Então, assim, você entende que o que Israel estava praticando estava totalmente fora do que Deus estava ordenando e queria que eles praticassem. Naturalmente, essa rebelião, essa guerra, ela continua ainda hoje no sentido que dentro de nós ela é travada, né? A luta da carne, do espírito. Nós precisamos nos conformar com a vontade de Deus cada dia, pela sua palavra, pelo seu espírito, entender aquilo que Deus está querendo de nós e fazer isso, obedecer essa palavra. Não sermos tardios, não sermos, cegos ou surdos em relação à palavra que o Senhor tem dito à sua igreja dia a dia, que o Senhor tem dado a você quando você abre a Escritura e está estudando, está lendo a Escritura, o Espírito está trazendo para você esta palavra, esse ensinamento, você precisa ouvi-la, você precisa pô-la em prática. E isso sim é o que cada servo do Senhor precisa fazer, uma vez que ele já operou a sua redenção, a sua graça já repousa sobre nós. Então nós precisamos viver uma vida que evidencia esta graça dia após dia. O verso 15 diz assim: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Será que isso é só no tempo lá de Isaías, de Israel? Isso não está acontecendo até o dia de hoje? Deus desaprova o não haver justiça. Ai daqueles que fazem a injustiça, ai daqueles que cometem a iniquidade, meu irmão. Ai daqueles estão acumulando sobre si ira sobre ira para o dia do juízo. Então é preciso arrependimento, é preciso confissão, é preciso volta, é preciso um retorno, é preciso um reconhecimento de que o que fazemos, pesa aqui, pesa na eternidade. Por isso precisamos ter os nossos ouvidos abertos à palavra, os nossos olhos abertos, nosso coração, uma vez aberto, precisa estar rendido, voltado, entregue realmente para obedecer o Senhor, sua palavra. Então, versículo 16 é muito lindo, que diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Esse versículo, essa porção, mostra que o justo ele é vítima de opressões, de concorrência, de métodos inescrupulosos, de atitudes erradas no serviço, no comércio, mas Deus, o Senhor de toda a terra, não está com os olhos vendados. Sabe, eu acho interessante a gente notar que naquele ícone da justiça, há ali uma balança com o fiel em equilíbrio, e ela está com os olhos vendados, dizendo nesse sentido que a justiça ela é imparcial, mas ela é equilibrada. Mas é um problema para mim naquele ícone, porque na verdade não existe uma justiça de olhos vendados. Para a gente julgar com retidão é preciso enxergar e saber exatamente qual é o fiel da balança, e o único que faz isso, aliás, ele é o único juiz realmente justo, é Deus. A Bíblia diz que ele é o juiz de toda a terra. Deus julga de olhos abertos e ainda assim ele é imparcial. Ele julga com retidão. E ele, quando julgou, não havia ninguém que pudesse, nenhum homem que pudesse fazer qualquer coisa, nem por si mesmo e nem por quem quer que fosse. Por isso o texto está dizendo que ele viu e não havia nenhum ajudador.
não é? Então, o verso aqui, de novo, 3 do capítulo 53, do Salmo 53. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus. Então isso aqui mostra pra gente que realmente a obra que o homem faz, como está aqui no versículo 6, né, essa roupa que ele presta a fazer para ele mesmo, ela é insuficiente, essa boa obra ela é insuficiente. Não é por boa obra que o homem é remido, não é por sua justiça, porque ele não a tem nesse sentido, não é por sua perfeição, porque ele não é perfeito, é pela perfeição de Cristo, é pela justiça de Cristo, é pela obra de Cristo, porque isso sim é que é perfeito. E é dado a nós por Deus. Se Deus não tivesse dado esse passo, nós ainda estaríamos mortos, nossos delitos e pecados. Então, Deus providenciou o nosso ajudador. Deus deu o seu servo, o Messias, como eu disse, né, lá atrás, no capítulo 40 em diante, o tempo todo está falando disso, está falando desta obra redentiva do Messias prometido e do servo do Senhor que vem operar essa grande salvação. Então, o próprio braço do Senhor trouxe salvação e a própria justiça dele é que sustém, é que mantém realmente de pé. É ela que nos ergue, tá bom? Então ele vestiu-se de justiça, como de couraça, ele pôs o capacete de salvação, aquilo que é dele, que pertence a ele, ele também nos deu como armas para a gente poder utilizar. É o que a gente vê lá em Efésios 6, 13 a 17, né? Os filhos de Deus receberam da parte de Deus sua armadura, não é? E assim como as armas de Deus para trazer essa salvação, ele dá a nós para poder realmente vestir-nos como servos dele, para a gente poder realmente fazer a vontade dele. Eu acho linda a expressão lá de Efésios. Quando você lê Efésios capítulo 6, você começa a perceber que existe um propósito nessa armadura. Ela não é apenas para proteger o crente, não, é para preparar o cristão para realizar uma obra. Eu penso que é isso que o texto está querendo realmente nos ensinar. Olha só, Efésios capítulo 6, verso 13 a 17, vou ler aqui para a gente poder entender isso aqui, ó. Portanto, tomai toda... Está falando que na nossa luta, né, a gente ainda não está pronto sozinho, a gente não tem como resistir, vencer. Ele está falando aqui, né, para a gente ficar firme, né, na força do Senhor. Então não é na nossa força. Para a gente poder ficar firme contra as ciladas do diabo, para a gente poder resistir o mundo, resistir a carne. Como que a gente ia fazer isso sozinho? De forma alguma. Nossa luta não é contra sangue. A gente está, às vezes, lutando errado, lutando contra o presidente, lutando contra a OMS, lutando contra o governador, lutando contra o presidente. Nossa luta é contra principados e potestades. Eles que são os espíritos dominadores, enganadores desse mundo, não é? Que está ainda em trevas e que está vendo o raiar da luz cada vez mais que a palavra do Senhor é pregada. A glória do Senhor está enchendo toda a terra. Quanto mais o crente prega a palavra, isso é muito importante. Então, o revestimento que Deus está garantindo para nós não é para a gente simplesmente ser um homem, uma mulher espiritual, fortalecida ali, né, parecendo um grande guerreiro à toa, não. Para ser exposto, né, ou exibir-se em qualquer vitrina. Não é isso. Olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. E aí, como eu disse, aqui está o segredo, verso 19.
orando por todos os santos, Paulo está dizendo, e também por mim, e eu creio que aqui não é uma missão apenas do Paulo, é uma missão da igreja, quando ele diz assim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador. Será que é só Paulo que era embaixador? Mas talvez ele está dizendo aqui de uma forma específica, ele está dizendo embaixador em cadeias. Ele estava preso, mas e você está preso? Não. Então, se você ler assim, ó, eu também sou embaixador, preso ou não, né? Paulo estivesse fora da cadeia lá, no caso, quando ele escreveu aqui, ele estava sendo um embaixador de Cristo, para que em Cristo ele seja ousado para falar como cumpre a ele fazer. Mas será que é só Paulo? Será que não é a mim também esta mensagem? Será que não é a você também? Será que essa armadura é só para o Paulo? Será que é só para os cristãos primitivos? Será que não é para nós hoje? Então, meu irmão, é preciso a gente receber a graça divina, apropriar-nos pela fé de todas essas bênçãos, de todas essas dádivas que estão nelas contidas, nessa graça, e pregar o evangelho, porque é para isso que nós somos chamados. Quando o Senhor nos chamou e nos fez seus discípulos, ele nos ordenou, vão e pregue o evangelho a toda criatura. Versículo 18, agora a gente está seguindo para o final, diz assim, segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos às terras do mar, dá-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, ou seja, o nome do Senhor. As nações da terra, né, vão temer. Primeiro, quando elas viram isso de forma bem interessante, você percebe isso no retorno de Israel, você vê que todas as nações ali foram subjugadas, Deus trouxe um juízo sobre todas as nações, sobre o seu povo, sobre os povos ao redor de Israel, e depois você vê as nações vendo a restauração de Israel e reconhecendo que Deus é o Senhor. Você vê isso na boca de Ciro, você vê isso na boca do próprio Nabucodonosor. Então você vai ver, né? Você vai ver Assuero tendo um conhecimento assim de Deus como o Senhor. E então você vai ver que esses homens, esses povos viram a salvação de Deus na vida de Israel. E naturalmente esse texto é muito mais amplo do que isso. Então eles não vão temer o Deus de Israel simplesmente por esse fato de Deus trazer o seu povo de volta, conforme a gente vê ali no verso 17 e 18. Mas, mais importante do que isso, que nos séculos mais tarde, ele vai trazer o espírito da promessa, como disse lá o profeta, que seria derramado sobre toda a carne. Isso foi no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, não é? Atos capítulo 2 fala disso. O Espírito do Senhor foi derramado conforme prometido pelo Pai, pelo Filho, Jesus, e aí ele capacitou a igreja, desde então capacita a igreja para pregar o evangelho, para dar testemunho dessa obra redentiva e completa, e o fruto dessa obra do nosso Redentor. Então, nós temos que realmente ver isso, como que de fato a glória do Senhor está enchendo toda a terra. O Espírito do Senhor está sendo derramado através da mensagem redentiva, através da mensagem do Evangelho. Por isso que a igreja hoje, mesmo em quarentena, ela tem que pregar o Evangelho. Mesmo não podendo, às vezes, encontrar pessoalmente com a pessoa, você precisa pregar o Evangelho, porque Deus, às vezes, está abrindo o caminho, abrindo a porta, deixando o homem, dentro dessa pandemia toda que o mundo tem vivido, mais sensível, mais atento para poder ouvir a verdade. Ô, meu irmão, como é difícil quando está tudo muito bom, né? As pessoas darem ouvidos a qualquer pregador. Como é difícil. Mas às vezes quando as coisas se apertam, como agora está arrochado, as pessoas têm mais condição de refletir. Talvez é por isso que tudo está acontecendo. Que a glória do Senhor está cobrindo a terra. Que a palavra do Senhor está sendo pregada. Porque o tempo está próximo. O tempo da sua volta está perto. Nós temos que estar
prontos, nós temos que estar preparados como bom soldado que não tem do que se envergonhar. Você precisa sair dessa de que aprende Bíblia só ouvindo, só indo a um culto. Você precisa ler, você precisa ser como os de Bereia, estudar, se preparar, ler, meditar. Mas não é só conhecer, você precisa praticar essa palavra. Nós estamos vivendo dias em que mais ainda é importante a igreja demonstrar na prática aquilo que ela crê. E parar com essas coisas terríveis, e muitos infelizmente têm entrado nela, de mercadejar o evangelho, a palavra. A palavra é uma palavra que foi dada a nós de graça, e ela de graça precisa ser dada, precisa ser repassada, pregada a toda criatura. Eu sei que há custos às vezes para levar o evangelho a um determinado lugar. Você precisa pagar a passagem do missionário, vamos imaginar assim, ou a sua própria, você precisa ser sustentado. Isso aí é natural, isso aí eu não estou falando que isso é errado, não, de forma alguma. Mas nós precisamos realmente nos preparar. A gente precisa ter não só um bolso generoso, um coração generoso, dadivoso, a gente precisa ter o corpo disponível para Deus, a boca disponível para Deus, para poder em todo tempo, aonde a quem Ele quiser, a gente abrir a boca, não nos calar e falar a verdade. Há um ditado que diz, doa quem doer, Mas, meu irmão, ainda que doa, é melhor que a verdade da palavra sendo dita. Faça-nos doer para nascer de novo, uma nova vida, do que a gente ser queimado eternamente no inferno. A dor do inferno certamente será maior do que a dor que nós temos de passar por uma transformação de caráter, de mente, de alma, de coração, essa restauração da imagem de Deus em nós. A dor, certamente, do inferno, da morte eterna, é muito maior do que essa transformação. E a gente precisa passar por ela, de vencer o mal, de reconhecer quando erramos, de voltarmos para Deus, de pedir a Ele para nos libertar de todo jugo, de todo pecado, que tenazmente nos assedia, que concorre o tempo todo. A gente precisa compreender isso. E concluindo, diz o verso 20 e 21, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Que bênção! Virá o Redentor a Sião. O teu Deus, ó Israel, reina. O teu Deus, ó igreja, reina. Teu Redentor já veio, ele não virá agora, ele já veio. E aos que se converterem, muito interessante, É o Senhor que está chamando o seu povo aqui. Você precisa então entender que essa é a nova aliança selada pelo Espírito do Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, ele falando para o servo dele, Isaías, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. O Senhor Jesus diz que aqueles que ouvirem as suas palavras, eles serão sarados, eles serão curados, eles serão salvos. O Senhor diz, quando ele prometeu a Moisés que ele enviaria alguém, um homem naturalmente, que seria esse Messias, esse Cordeiro perfeito de Deus. Me parece estar aqui, Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. Por que profeta? Porque o profeta fala o que Deus ordena, E Jesus veio falar o que Deus ordenava. E ele diz lá, dos teus irmãos, no meio de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés dizendo, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem,
aquilo de que disseram: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele lhes falará tudo o que eu ordenar, e de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele, esse profeta, Jesus, esse Messias, falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Até o verso 19. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, Jesus é o nosso Redentor. Ele é o Rei eterno, Ele é a nossa salvação. Se você ainda não sabia disso, mas a partir de hoje está tomando conhecimento dessa realidade, dessa verdade. E hoje você está compreendendo que, de fato, as suas obras são insuficientes. Não adianta, não é suficiente o que você faz. Então você deve clamar a Deus agora. Deve orar: Senhor, me abençoe, me perdoe dos meus pecados, lava-me completamente e receba a minha vida. Salva a minha vida, restaura a minha vida, o teu caráter dentro de mim. Escreva, Senhor, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Me receba como filho. Clame a Ele por isso. Porque se você já está entendendo essas coisas, é porque Ele já está despertando você do sono da morte. Que Deus lhe abençoe, para você abrir os seus olhos hoje para uma nova realidade, uma nova vida. Uma vida nova, que é nova a cada dia, que se refaz a cada dia, em Cristo e por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem despertado vidas para esta realidade, e nós te pedimos que o Senhor realmente nos conduza no caminho do arrependimento, nos ensine aquilo pelo qual nós precisamos realmente abandonar, ó Deus, mudar toda sorte de nosso pecado, virar as costas para Ele, mas nos voltarmos assim para o Senhor, tendo os olhos abertos pelo Senhor, o coração transformado pelo Senhor, e assim receber de Ti esta nova vida. Se alguém, ó Deus, que está hoje entregando esta vida ainda desfigurada, ainda desfeita, ainda morta, ó Deus, porque o Senhor está restaurando-a, porque o Senhor está chamando a nova vida, está hoje entrando nessa aliança com o Senhor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o ajude a caminhar esse caminho de vida, esse caminho de retorno, esse caminho de abandono do pecado e do mal, para uma nova vida e realidade em Cristo Jesus. Em nome dele, Cristo Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.